somos surpreendidos pela graça de Deus todo o tempo. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, também em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 3, nós vamos encontrar a descrição da genealogia de Jesus, da linhagem de Jesus Cristo. Em Mateus, essa genealogia começa em Davi. Muitos estudiosos acreditam que isso se deve ao fato do Evangelho de Mateus ser um evangelho dirigido ao povo hebreu, enquanto temos em Lucas uma genealogia partindo de Adão. E isso também os estudiosos acreditam que se deve ao fato do evangelho ser dirigido aos gregos, que consideravam muito o aspecto aí humano. Portanto, nós temos aqui a genealogia de Jesus, mas o mais importante é o que nós encontramos aqui e somos surpreendidos pela graça de Deus. Na genealogia de Jesus, nós vamos encontrar figuras interessantes. No texto aqui no capítulo 1, você vai ver, por exemplo, no versículo de número 2, apresenta Jesus como um descendente de Jacó. Jacó, todos conhecem a história, era conhecido como um enganador, enganou seu irmão, enganou seu pai. Judá que é filho de Jacó, tem um filho ali de maneira ilícita com a sua própria nora, a Tamar. E ele tem um filho chamado Pérez, está aqui, faz parte da genealogia de Jesus. Continuando, nós vamos encontrar gente que não pertencia ao povo hebreu. Nós temos aqui Raabe, a meretriz, temos Ruth, a moabita. Vamos ter também um descendente de Davi. Davi e Batseba geraram Salomão, e Salomão está aqui também na descendência de Jesus Cristo. E outros mais, como Manassés, por exemplo, que foi um homem descrito à luz da história bíblica como um homem perverso, um homem mau. No entanto, nós somos surpreendidos pela graça de Deus. Quando você olha para a história, você vai perceber que Deus escolheu um homem para dele fazer uma grande nação. Esse homem era Abrão, e ele o chamou da sua terra, do meio da sua parentela, ele e a sua esposa, e prometeu que lhe daria um filho e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. É claro que essa promessa falava sobre Jesus. O Jesus que já havia sido prometido há muito tempo. Havia sido prometido, por exemplo, lá no princípio, quando Deus disse que da mulher nasceria um filho, um descendente, que esmagaria a cabeça da serpente. Então Deus, desse casal de velhinhos, que a Bíblia diz que já não podiam mais nem ele ser pai, nem Sara poderia ser mãe, foi deles que Deus escolheu fazer uma nação, criar uma nação, para que dela viesse aí o Cristo. Deus mostrando a sua graça, escolhendo um povo, o menor de todos os povos, um povo que teve o seu crescimento numérico, a sua população cresceu enquanto eles ainda eram escravos em uma terra estranha. Um povo que se tornou poderoso e cresceu em confiança devido às promessas entregues a ele. Um povo que persistiu, que perseverou na história. Tudo isso é a graça de Deus sendo manifestada. E desse pequeno povo, Deus veio manifestar o seu amor enviando Cristo. Conforme as Escrituras nos falam, em Gálatas 4, versículo 4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Esse é Cristo, que veio na plenitude dos tempos manifestar a graça de Deus. Deus revelou o seu Filho na história através de um povo pequeno, simples, humilde, e na genealogia na genealogia de Cristo, o Filho de Deus, nós temos figuras aí imperfeitas. Deus revelando a sua graça no meio de um povo imperfeito, e ele vem revelar o seu Filho Jesus Cristo, e a finalidade é
fazer com que Cristo seja conhecido por nós que somos imperfeitos. A Bíblia diz que o povo que vivia em trevas viu maravilhosa luz. Somos nós. Cristo veio para manifestar o amor de Deus pelo homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Não enviou em nenhum momento equivocado. Pelo contrário, segundo as Escrituras, foi enviado na plenitude dos tempos para que eu e você, imperfeitos como somos, assim como aqueles que pertenceram à genealogia de Jesus, pudéssemos, por graça, por misericórdia de Deus, experimentarmos também da bondade, do amor e do perdão do Senhor. Esse é o espírito do Evangelho. Que Deus possa nos abençoar nessa caminhada, em conhecer cada dia mais dessa essência, desse amor, dessa misericórdia, dessa graça de Deus, a qual Ele tem pelos homens, os quais, nós vamos ver daqui a pouquinho nos nossos estudos, os quais Ele quer bem. Deus te abençoe e fique conosco aí nesses estudos.